Hello guys! How are you? Vamos começar mais uma aula de inglês. Okay, so get your pencil, get your book and let's start. Here. Ok, gente, na aula passada vocês lembram que eu introduzi esse assunto aqui, certo? Eu trouxe duas classificaçõezinhas ali do começo e deixei para aprofundar nessa aula de hoje, tá? So today we are gonna study about adjectives. Então a gente vai começar com os adjetivos. Vocês lembram que na aula passada eu falei sobre a questão dos adjetivos em inglês não se classificarem através de gênero, através de número, a gente não tem isso. Por exemplo, em português a gente faria uma mudança aqui, ó. A new car, a new house, carro masculino, casa feminina. Então, no caso, o nosso adjetivo aí, ele teria uma flexão, né? O adjetivo novo, ele fica novo ou nova. Então, ele tem essa flexão de acordo com o gênero. A gente também tem essa flexão em português em relação ao plural. Então, aqui temos o exemplo. One black cat, four black cats. Então, em português seria preto e pretos. Então, tem essa flexão aí com o S, certo? Em inglês, a gente não tem isso, gente. A gente não precisa se atentar a essas questões de número e de gênero. Então, esquece isso aqui, esquece isso aqui. Se vai ser new, não importa se é masculino, feminino, se tem no plural, se tem no singular. Mesma coisa para black, né? Então, ok, essa parte aqui a gente só deu uma pincelada mesmo. Now, we have some classifications of the adjectives. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Os adjetivos geralmente aparecem antes do substantivo, com exceção quando há verbos de ligação. Então, eu também falei um pouquinho sobre isso, sobre essa questão que a gente tem, que a gente traz muito para o português. Então, a gente tem a mania de falar, por exemplo, bola azul, se a gente for colocar no inglês, a gente coloca na mesma ordem, então a gente segue o mesmo padrão. Ball, blue. E não é assim, a gente tem uma inversão. Então, no inglês, o adjetivo, ele vem antes do substantivo, tá? Então, blue ball, white cat, new car. Então, sempre, primeiro eu tenho o adjective, e depois é que eu vou ter o meu noun. Depois é que eu vou ter o meu substantivo, tá? É sempre nessa ordem. Qual é a exceção? Aqui, ó. Quando ele tem um verbo de ligação, no caso, happy. Qual é o verbo de ligação que eu tenho aqui? Or. Então, ó, or, feel, became, look, smell. Nesse caso, quando a gente tem um verbo de ligação, teacher, quais são esses verbos? Ó, tem a maioria, os mais usados, eles estão aqui, tá? No livro de vocês conseguem encontrar. Então, depois disso, nesse caso, primeiro a gente vai ter os nouns, depois é que a gente vai ter o adjective. Apenas nesses casos, tá? So, going to the next part. Aqui foi a parte que eu parei, que a gente não entrou. Então, a gente vai entrar hoje. Então, o que a gente tem aqui? Um grau de adjetivo, comparative. O nome já diz muito. É quando eu uso para comparar. Então, we used to talk about two things. We can say if they are different or the same, using comparative to describe the differences. We compare only two things, not three, four or more. Often, the comparative adjective is followed by them. Então, o que significa isso aqui? É quando eu pego o meu adjective e uso para comparar. Em português, o que a gente faz para comparar? Vamos manter aqui os adjetivos que a gente já vinha usando. A gente tem new, a gente viu também black, a gente viu também, vou colocar aqui beautiful porque vai ser interessante para eu explicar outra regrinha. Beautiful. Alright. Então, temos aqui os adjectives. O que a gente faz se a gente quiser comparar? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente pode fazer. Se o adjetivo ele é pequenininho,
a gente tem que modificar ele acrescentando ER. Então, gente, se eu tenho new e eu quero dizer que algo é mais novo, newer, tá vendo? E aí eu tenho que seguir com o than, newer than. Então aqui, ó, followed by than. Eles geralmente vêm acompanhados do R mais o than, tá? Então eu estou comparando, dizendo que algo é mais ou menos que. No caso do beautiful, por exemplo, ele é uma palavra grande. Beautiful é uma palavra grande, é um adjetivo, né, ó. Beautiful. Então vamos dividir aqui. Beautiful. Então aqui, gente, eu tenho 3 syllables. Nesse caso, eu não posso fazer essa regrinha de cima. Eu tenho que fazer o more. Ao invés de eu colocar esse ER, eu falo more beautiful, sigo com o than. Ó, more beautiful than. Então eu troco. Ao invés de eu fazer isso daqui, eu faço isso aqui. Em que situação eu faço isso? Quando a palavra tem mais de 2 sílabas, ok? Então aqui a gente tem um exemplo. We want to describe how something or someone changes. We can use to comparative. Então eu quero dizer aqui, ó, he is taller than John. Então eu estou dizendo que ele é mais alto. Qual é o adjetivo aqui raiz? O que a gente já sabe, a base. A base é tall, não é? Todo mundo aí conhece o tall? Alto. Como é que eu faço para dizer que ele é mais alto? Então eu vou modificar esse adjetivo. Eu tenho que acrescentar o ER mais o than, tá? Então, taller than. Alright? Mesma coisa com big. Russia is bigger than America. The balloon got bigger and bigger. Então aqui eu estou fazendo comparações. Short adjectives, normally we use these rules below. Então aqui tá as regrinhas que a teacher acabou de explicar. Uma sílaba. Old, fast. Faço isso, ó. Older, faster. 2 syllables, adjectives ending in Y. Happy, easy. Happier, easier. Então aqui, gente, vocês vão pegar o adjetivo, olha para essa regrinha aqui. Tem uma sílaba, eu vou fazer isso daqui, ó. Tem 2 sílabas ou mais, eu vou entrar na mesma situação do beautiful, tá? Então, if the adjective ends in consonant, vowel, consonant, we double the last consonant. Então, eu vou dobrar, ó. Se ele termina no CVC, o famoso CVC, que é consoante, vogal, consoante, eu vou precisar dobrar a última letra, tá? Então, aqui são regrinhas, alright? E aqui eu tenho a ordem dos adjectives. Teacher, por que ordem? Como assim ordem? Nem sempre a gente usa um adjetivo. Às vezes a gente quer falar mais de uma coisa. Então, por exemplo, when we use more than one adjective to describe a noun, generally they obey to a certain order according to the native speaker's habits using the language. Check below the order of the adjectives and some examples for it. Então, gente, essa é a regra. O que significa isso? Eu vou pegar aqui 2 adjetivos que estão... A gente tem que prestar atenção nessa ordem, ó. É necessariamente dessa maneira. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Nunca se esqueça de que em inglês adjetivos vêm sempre à frente dos substantivos. Ok. Então, eu quero dizer o seguinte. Eu tenho uma bola e eu vou descrever ela de 2 maneiras. Eu vou descrever a cor e eu também vou descrever o tamanho, tá? Então, a cor dessa bola é red. E o tamanho dessa bola, the size, ó, vai ser small. Como eu vou falar? A gente já sabe que eles 2 vão vir antes do noun, isso é fato. Lembra que a teacher colocou lá? Primeiro o adjetivo, depois o substantivo, né? Então, first of all, adjective, noun, ok. Mas aí eu coloco qual primeiro? Eu falo red, small ball, ou eu falo small, red ball? Como eu vou fazer isso? Então, eu vou na ordem. Quem é que está aqui em primeiro? Ó, size. O tamanho, ele vem na minha escala, né? De fala, o tamanho tem que vir primeiro. Então,
a small red ball. I have a small red ball. Então, a gente já vai saber que ele vai vir dessa maneira. Por quê? Porque de acordo com essa tabelinha que a gente tem aqui, primeiro vem o tamanho, depois vem a cor. Gente, e se for 3? Mesma coisa, gente. Vocês vão de acordo com a tabelinha. Então, vamos acrescentar mais um adjetivo para essa bola. Ela vai ser de plástico. Então, aqui, ó, material, plastic. É uma bola vermelha, pequena e de plástico. Plastic. Nesse caso, qual é a mudança que eu vou fazer aqui? Plastic, ele tá lá no final, né, ó? Ele é o último. Então, primeiro eu tenho que falar sobre o tamanho, small. Depois eu venho pra cor, color, nesse caso é red. Então, eu vou trocar aqui, ó. Eu tiro esse ball, porque tem mais uma coisinha que vai vir na frente. Então, a small red and plastic ball. Small red and plastic ball. I have one small red and plastic ball. Eu tenho uma bola pequena, vermelha e de plástico. Ok, então, gente, essa ordem, ela serve apenas para isso daqui. Para a gente organizar na hora de falar, para não sair tudo misturado. Então, cada um tem uma ordenzinha. Dependendo sobre o que a gente está falando, a gente vai precisar olhar para essa tabelinha. Now, long adjectives we use more and than. Então, é aquilo que eu falei. Se o adjetivo ele é longo, por exemplo, como assim longo, teacher? Eu posso falar, ó, powerful, poderoso, difficult, palavra longa, beautiful, expensive, que é caro. Então, todos esses eu não vou poder colocar aquele ER. Por quê? Porque é muito longo. Fica impossível de pronunciar. Vamos para um exemplo. Eu tenho aqui powerful, que é o adjetivo poderoso. Então, o adjetivo ele já é dessa forma aqui, ó, powerful. Vamos colocar o ER. Vai ficar powerfuler. Olha que palavra grande. Então, para facilitar a nossa vida, a gente não precisa fazer essa mudança. Se o adjetivo for bem longo assim, ó, a gente coloca o more na frente e o than. Sempre tem o than, ok? More powerful than, ok? Superlative. Agora a gente vai entrar aqui num paralelo. Se o comparative é algo que eu comparo, o superlative é uma coisa que está acima. Qual é a diferença do superlative para o comparative? Comparative é quando eu estou comparando uma coisa com a outra. Superlative é quando eu estou dizendo que algo é o maior, o mais. Eu não estou comparando com ninguém específico. Eu estou comparando com todos. Eu estou dizendo que diante daquela situação, aquele adjetivo é o maior, é o melhor, é o mais vermelho, é o menor. Enfim, eu estou colocando aquilo como comparação maior. Ele é, ó, super. Tá lá em cima, é o super. E esse super nem sempre é pro positivo, tá, gente? Se eu vou falar assim, ele é o menor de todos. Eu tô dizendo que de todo mundo que tá ali, aquela pessoa é a menor de todos. Então, aquela pessoa tá no topo, porque ela é a menor. Na minha comparação, na minha escala de comparação. E é bem parecido com bem parecido com o comparative. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, superlative adjectives are used to describe an object which is at the upper or lower limit of quality. Então, é muito importante isso aqui. É quando eu quero dizer que algo está no topo ou lá embaixo do limite de qualidade. Então, eu tô comparando com todos aquilo ali. Não é mais uma comparação de dois. Não é tipo, isso é maior que, esse é maior que esse. Esse é melhor que esse, é mais bonito que esse. Não é isso. Eu tô dizendo assim, de todos, aquele é o mais bonito. De todos, aquele é o maior. Entendeu? Então, they are used in sentences where a subject is compared to a group. Então, aqui o que eu falei, ó, quando é comparado com o grupo. Eu não estou mais comparando com um, eu estou comparando com todos. Noun,
verb, the superlative and noun. So the structure. Então, mesmo aqui, ó, John is the tallest man in the room. Então, ele é o mais alto homem, é o homem mais alto da sala. Então, lembra que lá no comparative, então é importante a gente analisar essa diferença aqui, ó. Comparative. Se no comparative eu tenho o adjetivo tall, né? E vou colocar aqui beautiful também, pra gente ver as duas regrinhas aplicadas. Beautiful. Como é que eu vou fazer essa mudança? O que é tall fica taller, o que é beautiful fica more beautiful. Ok. O than sempre tá lá, né? Beleza. Vamos entrar agora no superlative, que é comparative. Agora a gente entra no superlative, para ver como é que ficam essas regrinhas aqui. No superlative, o que é tall vai ficar the tallest. Então vamos lá. É importante a gente saber que esse the ele vai entrar. Então, ó, the tallest. Estão vendo que aqui eu boto ER e o than. Aqui eu coloco THE, EST. Ó, aqui, ó, já temos a primeira diferenciação. Ok. It was the happiest day of my life. This subject will be further explored in lesson 5. Ok. Então, ó, antes da gente ir aqui para quantity, a gente tem o beautiful. Então, aqui, beautiful, como é que a gente vai mudar esse beautiful? Beautiful aqui eu coloco more e than. Aqui eu faço o quê? The most. Olha só a diferença. Então, eu quero que vocês comparem aqui o que é que eu faço quando é superlative e o que é que eu faço quando é comparative. Olha as regrinhas aqui, ó. Com o mesmo adjetivo, diferente. Então, aqui eu estou comparando. Estou dizendo que alguém é mais alto que outro alguém. Aqui eu estou dizendo que alguém é mais bonito que outro alguém. Comparativo. Superlativo. Super. Aqui eu estou dizendo que alguém é o mais alto. Aqui eu estou dizendo que alguém é o mais bonito. A mais bonita. Então, não estou comparando com ninguém. Eu estou comparando com um grupo. So, quais as regras? Se é comparativo, é R e than. Se for um adjetivo grande, eu faço more e than. Se for superlativo, eu faço the e o EST, acrescento isso. Se for um adjetivo grande, eu boto the most. Então, olha como é parecido, ó. More, most, the, than. Então, essa é o alicerce dos nossos comparativos e superlativos. Going to the quantifiers. Many e much. Então, aqui já é adjetivo, gente, para quantidade, tá? Então, many significa muitos ou muitas e é utilizado com substantivos contáveis. Much significa muito ou muita e é utilizado com substantivos incontáveis. Como assim contáveis? Como assim incontáveis? Exemplo. Água. Tem aqui, ó, água. Vocês contam a água? Você vai dizer, Titi, eu conto sim, a gente conta a água no litro. Mas você conta as gotas? Então, para o inglês, ele vai ser considerado incontável. Tudo aquilo que a gente precisa de uma medida é considerado como incontável para o inglês. Então, sal. Você vai dizer, mas eu compro 1 quilo de sal. Então, você precisa de uma medida, você não consegue contar 1 sal, 2 sal, 3 sal. Não conta. É incontável. Money, dinheiro. Teacher, é contável, money. Eu consigo contar o dinheiro. Não, você não conta 1 dinheiro, 2 dinheiros. Você conta as cédulas. As cédulas têm valor. Você precisa que aquilo tenha um valor atribuído. Music. Música. Teacher, eu consigo contar a música. Depende. Você vai precisar de uma minutagem para
para fazer a quantidade dessa música. Ink, tinta para escrever ou para imprimir. Então, tinta de impressora, ink. Como você conta a tinta? Eu tenho uma tinta, geralmente a gente fala, mas a gente quer, quando fala, eu tenho uma tinta, a gente está se referindo a um recipiente, não a gotas. Então, weather, tempo, que mais? Jewelry, joias, air, snow, neve. Então, tudo aquilo que não dá para contar sozinho, que a gente precisa de uma ajuda de quilo, litro, metro, enfim, tudo isso a gente não vai considerar como contável. Nesse caso, a gente usa much. Então, eu quero dizer que eu tenho muito dinheiro. I have much money. Esse muito é um muito incontável. Agora eu tenho um contável. O que é que pode ser contável, teacher? Um exemplo muito simples. Isso aqui, ó, eu posso contar um pincel, 2 pincéis. Eu preciso de alguma medida? Eu preciso pesar um pincel? Não. Laranja. Laranja, ela é contável. Por mais que a gente pese, a gente não precisa pesar uma laranja para saber ter uma noção de quantidade. Se eu olhar, eu consigo dizer uma laranja, 2 laranjas, tranquilo. Nesse caso, eu posso usar many. I have, vou botar aqui so much e so many. So many oranges. Esse so, gente, é a expressão, tá? Que a gente usa com esse many, com esse much. Então, I have so much money, eu tenho muito dinheiro. I have so many oranges, eu tenho tantas laranjas. Então, tranquilo, né? And then we finish. Então, a gente terminou essa explicação. Here we have the activity, the practice. Eu sinalizei com vocês em sala sobre avisar quais as atividades seriam feitas na sala e quais atividades eu gostaria que vocês fizessem em casa e trouxessem apenas para que eu desse a minha correção e o meu carimbo de ok, tá? Então, eu vou passar a sinalizar aqui no cantinho da tela. Então, por exemplo, this activity 1, 2, in class, at home. Então, vocês vão olhar, logo depois que a gente encerra aqui, ó, a nossa explicação, vocês já vão entrar nesse exercise. E aí, a gente vai fazer ele em sala, tá? Então, pessoal do online, vamos fazer na aula interativa. Pessoal do presencial, a gente vai fazer em sala na nossa aula, tá? Here, next activity, activity 4. Onde é que a gente vai fazer? Mesma coisa, pessoal do presencial em sala, pessoal do online na aula interativa. Here, number 5. Aqui, gente, mesma coisa. Teacher já está com a resposta, mais ou menos. Aqui em sala eu vou explicar qual vai ser a dinâmica dessa atividade aqui. E para o pessoal do interativo, na aula interativa. So, here, we have one supplement. Abaixo, uma lista com os mais variados tipos de adjetivo. Então, aqui a gente tem um leque bem grande aqui de informações. Alguns são bem conhecidos. Example, the colors, tall, big, que mais? Small. Vocês já estão bem familiarizados, né? Então, eu gostaria que vocês, na hora de estudar, fossem mais para esses aqui, ó. Fluffy. O que é fluffy? Que é textura. Fluffy é um negócio, ó, fofinho. Então, vão para os adjetivos que vocês não estão tão acostumados a usar. Alright? And here we have one practice, ó, speak up, é uma atividade de speaking, que a gente vai fazer também na mesma modalidade das outras. Então, in class and at home, pela aula interativa e na aula presencial. And here we have the homework. Olha ali a mudança, atividade de casa. Isso aqui vocês vão fazer em casa e vocês vão me trazer. Qual vai ser a dinâmica? Quem é do presencial vai me trazer isso daqui pronto, tá aqui, ó, carimbo bem bonitinho. E quem é do online vai me mandar pelo WhatsApp. E eu vou colocar o meu carimbo virtual com a minha assinatura, ok? Então eu vou precisar porque isso aqui vai para a minha planilha com o nome de vocês, tá? So, search on web about the following painting. Describe author, year of production, describe its color and appearance.
Então aqui, gente, eu vou precisar explicar porque vocês vão fazer em casa, né, para me entregar. Então, here we have a picture. Ok? One art. You need describe the painting. Vocês vão escrever para mim. Para isso, you have to describe the author, the year of production, describe the colors, the appearance. Então, vocês já têm um leque bem interessante de adjetivo para utilizar aqui, tá? Lembrando que vocês podem entrar na questão comparativa, podem entrar no superlativo, fica a critério de vocês, ok? And after that, remember that you have to search. Então, como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão pesquisar isso daqui na internet, tá? Eu já tenho todas as respostas, mas vocês vão pesquisar essa imagenzinha aqui, ó, tá? Vocês vão descobrir de onde ela é, a origem dela, e a partir disso aí, vocês vão escrever ela pra mim, alright? If you have doubts, you can talk to me on WhatsApp. Então, se tiver alguma dúvida, fala comigo. Teacher, não tô entendendo como é que faz isso. E aí, eu explico direitinho. Alright? And we finish the class. Today, we finished. That's it. So, bye-bye.